Bom, galera, é o seguinte, e o Galvão Bueno que ficou revoltado com a Europa porque não acreditaram, menosprezaram o time do Fluminense e o trabalho do Renato Gaúcho. O Fluminense, como a gente viu hoje, foi eliminado do Mundial de Clubes, representou muito bem o futebol brasileiro ali como o último time a se permanecer vivo nesse Mundial de Clubes. E vamos ver aqui a opinião do Galvão Bueno, que detonou. Cara, poucas vezes eu vi o Galvão Bueno meio revoltado, e dessa vez ele ficou. Veja só. Aí é quando eu falo que eu fico, fico mesmo. Aqui, ó. Paris Saint-Germain, 39,33 para ser campeão. O Chelsea, 33,27, mais que o Real Madrid. Ou seja, considero que o Chelsea vai passar pelo Fluminense como se nem tivesse jogo. E aí, o Real Madrid vem com 24,67. E o Fluminense tem 2,72. Ô, seu inglês, você não tem mal o que fazer, não? Eu pegaria, assim, faria um recorte desse 2,72 e botaria no vestiário amanhã. Você acha que ele não vai fazer isso? Não tinha aquela Abel Ferreira, sabe Abel Ferreira? Ei, se aquela história do Fluminense já passou. Já passou aí, qual foi o campeonato que tinha 1% de chance de não cair, etc. Era rebaixamento. Aí ficou lá, 99, fim de fé o Cuca, e tal. naquele do Fluminense, que o Fluminense teve cair, onde virou o time de guerreiros. 2009, vai fazer a mesma coisa aí. Ninguém tá aqui falando que o Fluminense vai ser campeão. Sim. Mas é uma falta de respeito absurda que uma empresa inglesa que se diz especializada em futebol dê 40% ao Paris Saint-Germain, ótimo, fantástico. Que dê 33% ao Chelsea, a gente chega a botar o deles em inglês ali, né? E que dê 24,67%, eles podem dar o número que eles quiserem. Agora, dar 2% ao Fluminense, para mim, isso é uma ofensa. É isso, para mim é uma ofensa. É a forma com que eu vi no início as pessoas dizerem assim, o Nelson Piquet tem uma falha aqui, o Ayrton Senna bate demais no começo. 6 títulos mundiais, eu estava lá. Acabei ficando muito amigo dos italianos, principalmente, porque os italianos sempre se deram muito bem com a gente. Mas eu ouvi muito inglês e muito francês falar cada bobagem sem tamanho, casa. É ofensivo. Aí você pega aqui a mesma empresa e põe o jogo Chelsea e Fluminense. É outro pra botar lá, viu, Grande? O Renato colocar lá. Eu ia adorar. 80,33% de chance pro Chelsea, que tomou de 3 do Flamengo, e 19,67% de chance pro Fluminense, e o Chelsea ganhou do Palmeiras de 2-1 e podia ter perdido o jogo. Podia. Porque o jogo foi 2-1, a bola que desviou, pegou não foi esse passeio do Chelsea pelo Palmeiras, não. Eu não sei do que eles se baseiam pra isso, porque não é pelo futebol apresentado nessa Copa. Deve ter outros itens. É falta de respeito. E o que mais ainda em relação ao tricolor, por causa do Renato Gaúcho. Eu acho uma injustiça. Veloso, o Marcelo, mostra o Marcelo ali pra mim, um dos caras que mais trabalhou por amor pelo Santos. E muitas vezes aqueles que trabalham por amor, só por amor, não por grana, os caras não são reconhecidos da maneira que deveria ser. E o Santos não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário. E hoje no Guarani faz uma campanha incrível, né? 8 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota só. Está na 10ª posição. Chegou lá, o Guarani estava em último colocado. A gente vai falar muito do Guarani com o Marcelo, que saía falta, ele queria bater comigo. Falei, Marcelo, vaza. Depois você bate tiro de meta. A falta aqui agora não. Tiro de meta era eu. Fluminense do Renato Gaúcho. De meta era você. Também não. Então a gente vai falar muito. E o Fluminense do Renato Gaúcho. Vamos lá. Quem de vocês que trabalha em todos os setores da imprensa, repórter, comentarista, apresentador, torcedor, quem falou que vocês entendem de tática? O que é tática para vocês? Qual é o esquema 3-5-2-4-4-1, 5-5, não sei o quê? Só o Casagrande que um dia falou 8-8-8-4-5-6, deu 70 pessoas. E o Edilson um dia falou 4-2-4-2-4-2, deu 16. Não pode jogar com 16. Você pode jogar até com 7 jogadores, mas com 16 não pode. Entendeu? Então quem que entende de tática? Qual é o cara que sabe dar um treino? Vai lá no Guarani com o Marcelo, bota os jogadores para treinar, faz um treino com eles. O treino, o que treino? Eu falo treino.
faz um treino com eles e fala assim, agora você que é jornalista, você que é comentarista e jogador de futebol, dá um treino pros caras preparando o jogador para jogar o Mundial. Nenhum consegue dar um treino. Nem eu, nem Veloso talvez, porque foi treinador. O Souza também não vai dar. Não vai dar, nem nós que fomos jogador consegue dar um treino, irmão. Não sabe o posicionamento, não sabe a zaga, não sabe quem tem que descer, quem tem que marcar, qual que é o lateral esquerdo que tem que atacar, que hora que marca por dentro, qual que é o centroavante que fica de pivô, qual é o meia que tem que ajudar mais do lado direito. Vocês não sabem porra nenhuma. Agora é fácil a gente vir aqui, não, porque tem que jogar no 4. E pra mim, eu simplifico a vida. Papai e mamãe, sacou que você pega o rosto e cola o rosto, beija de boquinha. O Veloso já não, o Veloso já gosta daquelas palhaçadas, aquela perneta. Já sabia. Eu não. Aí, pra mim, futebol é 4-4-2. Eu sempre achei que o futebol é 4-4-2. Antigamente, jogava 4-3-3. Hoje não dá pra jogar mais 4-3-3, mas alguns treinadores até jogam. Aí você tem que entender. Mas como que você faz o cara 4-3-3 jogar? Você que é jornalista, você que comenta, fica sentado, né, conversando, aí vai pro intervalo. Puta, vai lá, sabe nada. Vai lá, treinador, não sei o quê. A substituição sempre é fácil para nós, que comentamos o seguinte, tá perdendo um jogo, bota o atacante. Tá ganhando um jogo, bota o defensor. Mas se o cara colocar um centroavante de lateral direito, como o Abel fez um dia que ele precisava de centroavante, contratou o Tigrinho aí, sem dente, que esse Tigrinho aí, o Vitor Roque, é sem dente. Vai aí crescer, que ele não vai crescer, dente de leite. Aí, lembra que ele botou o zagueiro de 2 metros lá, o Benedetti? Nossa, como é que pode fazer isso? Ele fez isso porque ele tá querendo centroavante. E que no fim, ele teve 2 atacantes, que é o Paulinho e trouxe o Tigrinho sem dente, que é dente de leite. Aí você tira, né? De direito você tira cavando. Porque o jogador que joga custou 150 milhões. O cara não fez um gol no Mundial. Aí vocês acham que o Renato Gaúcho não sabe nada. Ele é duas vezes vice da Libertadores, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Acho que ele tem 5 títulos estaduais com o Grêmio. Mas como é que ele pode não entender de tática? O que nós falamos aqui, a mídia brasileira fala em relação ao Filipão? Não sabe nada taticamente. Tem 40 títulos. Como é que o Filipão pode não saber nada taticamente se ele tem 40 títulos? Se ele é campeão do mundo, se ele é campeão da Libertadores, se ele é campeão brasileiro, se ele é campeão... Ele é campeão de tudo. Ele é vice-campeão da Europa. Então quer dizer que ele foi lá para a Europa, dirigiu a seleção Portugal, perdeu uma bola parada que sempre foi a força dele, contra a Grécia. Não foi contra a Grécia? Escanteio. Pô, e aí, nossa, o Filipão não sabe nada. O Filipão não sabe nada taticamente. Vocês que comentam, vocês que estão aí, vocês estão de sacanagem. Olha, ele não estuda. Mas quem que falou que tem que estudar para ser jogador? Tem que estudar? Para mim, o cara tem que treinar. Técnico de futebol deveria ser treinador. É porque muitos técnicos estão achando que são treinadores. E não são treinadores. Porque eu não vejo mais da base o cara meter um lateral legal, o cara fazer um arco igual esse jogador que era do Liverpool, foi pro Real Madrid. Dias. O lateral direito. Arnold. Alexander Arnold. Você viu esse cara cruzando? Ele é o Getúlio, ele é o Zé Maria, né? Ele é o Zé Teodoro. E nada contra os jogadores de hoje. Vamos lá, qual o lateral direito ou lateral esquerdo no futebol brasileiro que dá arco, igual o Serginho, Bidu. Igual o Paulo Rocha? Quem? Bidu. O Bidu. Galera, seguinte, o Fluminense tá eliminado do Mundial de Clubes. Cara, foi um jogo que, sim, o Chelsea foi bem superior ao time do Fluminense, teve seus méritos. O Fluminense ali até tentou no começo da partida, cara. Eu achei que o jogo seria um pouco mais difícil para o lado do time do Chelsea, que venceu o Fluminense por 2-0. O Fluminense ali lutou, teve algumas chances, inclusive teve um lance ali, cara, que não sei se foi o lateral do time do Chelsea, tirou a bola praticamente na linha, cara. Ali, aquele gol ali, sim, mudaria o rumo do jogo. Também teve um lance muito polêmico que tá gerando uma polêmica, sim, aquele lance polêmico sobre o pênalti, né? Que seria a favor do time do Fluminense, se aquela mão ali do jogador tava colada. Tem que ver o que a regra, ela diz sobre essa mão colada. Algumas pessoas falaram que foi pênalti, outras pessoas falaram que não foi pênalti. E eu quero muito saber a opinião de você aqui, se você acompanhou o jogo.
e estava torcendo para o time do Fluminense. Boa parte das pessoas, torcedores dos outros times, não todos, né? Lógico, tem pessoa que tava secando o time do Fluminense, mas também boa parte eu vi aqui nos comentários, nos vídeos, pessoas falando que iria torcer para o time do Fluminense, mesmo sendo rival do time do Fluminense, né? Então isso é muito legal, o Fluminense representou bem o futebol brasileiro, chegou na semifinal, mas foi eliminado para o time do Chelsea. Comenta aqui embaixo, quero muito saber a tua opinião. Deixa o like no vídeo e se você não é inscrito nesse canal, se inscreva e até a próxima.